Muito bem, galera, então vamos fazer o nosso simulado da matéria de legislação. Neste momento peço para que você se inscreva no canal para que essa corrente possa ficar mais forte e possamos alcançar mais pessoas pelo YouTube. A primeira questão diz o seguinte: qual das datas subsequentes corresponde à instituição, sancionamento, da Lei 9.503, que deu origem ao CTB? A alternativa A diz que foi em 23 de novembro de 1997. A alternativa B diz que foi em 16 de setembro de 1998. A alternativa C diz que foi em 23 de setembro de 1997. E a alternativa D diz que foi em 31 de novembro de 1998. Diante da primeira questão, entendemos que a Lei 9.503, que deu origem ao CTB, foi sancionada na data de 23 de setembro de 1997. Show? Ela entrou em vigor em 98, mas como ele pergunta a data em que ela foi sancionada, a lei foi sancionada em 23 de setembro de 1997. Questão número 2 diz o seguinte: o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na seguinte ordem. Então, qual é a ordem que o candidato à habilitação precisa seguir dentro do processo de habilitação? A alternativa A diz que primeiro é de aptidão física e mental, depois escrito sobre legislação de trânsito, depois de direção veicular e depois de noções de primeiros socorros. A alternativa B diz que primeiro é escrito sobre legislação de trânsito, depois noções de primeiros socorros e depois de aptidão física e mental. A alternativa C, ela diz que é de aptidão física e mental, depois escrito sobre legislação de trânsito, depois de noções de primeiros socorros e para finalizar de direção veicular. E a alternativa D fala sobre a primeira parte do exame ser de aptidão física e mental, depois escrito sobre legislação de trânsito, de direção veicular, finalizando o processo. Qual alternativa traz esse processo cronológico de forma assertiva? Aqui você precisa ter o conhecimento trazido lá no artigo 147. Nós não vamos pormenorizar, misturando prática com teoria, vamos ser bem objetivos. E lá, segundo o artigo 147, primeiro de tudo é de aptidão física e mental, certo? Então a alternativa A continua valendo, só que a B já pode sair fora, porque escrito sobre legislação de trânsito não é a primeira etapa. A alternativa C e D continuam corretas. Vou fazer uma limpeza aqui para ficar melhor a identificação de onde estamos. Então, a alternativa B, ela foi eliminada. Depois de aptidão física e mental, segundo o artigo 147, é escrito sobre legislação de trânsito. Nessa etapa do processo envolve o curso de formação, envolve a prova que vai ser aplicada em forma teórica. Então, escrito sobre legislação de trânsito está correto. Nós encontramos isso também na alternativa C, escrito sobre legislação de trânsito, e na D também. Então, nenhuma foi eliminada até agora, senão a B. Para finalizar, nós temos de direção veicular na alternativa A e depois dizendo que é de noções de primeiros socorros. Aqui houve uma inversão. Segundo o artigo 147, primeiro é de noções de primeiros socorros e só depois de direção veicular. Então, aqui nós achamos mais uma alternativa irregular, alternativa A. Partindo então para a alternativa C, de aptidão física e mental, ok? Escrito sobre legislação de trânsito, ok? De noções de primeiros socorros, primeiro e depois de direção veicular. Show! Alternativa C estaria correta. Alternativa D, aptidão física e mental, ok? Escrito sobre legislação de trânsito, ok? De direção veicular, por último, está certo, né, nessa ordem aqui, porém faltou um dos pontos trazidos no artigo 147, que é de noções de primeiros socorros. Então a alternativa D não está correta como a alternativa C, que traz todos os pontos que são elencados no artigo 147. Questão de número 3. Sobre os requisitos à habilitação, responda. Josivaldo completou 18 anos no mesmo dia em que procurou uma autoescola para habilitar-se. Porém, o mesmo nunca frequentou escola alguma na infância, mas sabe ler e escrever. Possui documentos como CPF e identidade e é penalmente imputável. Com base na assertiva tratada, Josivaldo preenche todos os critérios para habilitar-se. Quem traz todos os requisitos à habilitação
é o artigo 140 do nosso CTB. Lá nós vamos observar que ele traz consigo 3 requisitos básicos para tirar a habilitação. O quarto requisito que é citado aqui, que seria o CPF, é trazido pela resolução 789 do CONTRAN. Então vamos lá. O artigo 140 ele traz alguns requisitos, tais como saber ler e escrever. Na nossa assertiva aqui, Josivaldo nunca frequentou uma escola, mas ele sabe ler e escrever. E é esse o requisito que está escrito no artigo 140. Lá não diz que você tem que ter ido à pré-escola, à faculdade, o ensino médio, que diz que você precisa saber ler e escrever. Outro termo que seria saber ler e escrever seria alfabetizado, que também estaria correto, certo? Então ele já preencheu esse requisito. Aqui diz também que ele possui documentos de identificação, né? A sua identidade e o seu CPF. Muito bem, também são documentos exigidos para entrar no processo de habilitação. E também ele é penalmente imputável. E o que é ser penalmente imputável? É responder criminalmente, legalmente pelos seus atos, ser responsável pelos seus atos. Menor de idade só comete ato infracional. Então, você precisa ser penalmente imputável, responder pelos seus atos legalmente para que você possa, então, ingressar no processo de habilitação. Resumindo e concluindo, Josivaldo tem 18 anos, já é maior de idade, ele sabe ler e escrever e possui documentos de identificação como identidade e CPF. Além do mais, ele é penalmente imputável. Josivaldo preenche todos os critérios para habilitar-se? Com certeza. Aqui, na questão de número 3, marcaríamos que essa assertiva é correta, é certa. Questão de número 4. Na formação teórico-técnica, o aspirante a CNH, o aluno de habilitação, né, deverá realizar curso de legislação e prova objetiva. A prova objetiva é aquela com alternativas. Qual alternativa marca a carga horária do curso e porcentagem de acerto na avaliação teórica? Então, qual a alternativa marca a carga horária desse curso e também a porcentagem de acerto na avaliação teórica? Sim, depois do curso, todos os alunos, todos os aspirantes à habilitação precisam realizar uma prova teórica. E qual é a porcentagem de acerto que vai ser cobrada para este aluno? Vamos lá, a alternativa A diz que a carga horária do curso é de 50 horas aulas e a assertiva na prova tem que ser de 80%. A alternativa B diz que 45 horas aulas é a carga horária do curso e ele tem que ter 65% de aproveitamento na prova. A alternativa C diz que o curso tem uma carga horária de 55 horas aulas e será cobrado uma assertividade de 70% do aluno. E a alternativa D diz que são 45 horas aulas no curso e será exigido do aluno 70% de questões certas na sua prova. Para quem já estudou e já sabe que o curso tem 45 horas aulas e a assertividade exigida na prova é de 70%. Alternativa D, certo? Sempre quando eu for iniciar uma questão, dá uma pausa, lê a questão, marca a sua alternativa para depois a gente chegar respondendo, esmagando aí a alternativa correta. Questão de número 5. Sobre a aprendizagem prática de direção veicular, responda. A alternativa A diz: o candidato realizará 20 horas aulas na categoria A, sendo que 1 hora aula será no período noturno. A alternativa B diz: o candidato realizará 15 horas aulas na categoria B, sendo que 1 hora aula será no período noturno. A alternativa C: o candidato realizará 40 horas aulas nas categorias A e B, sendo que serão 20 horas aulas em cada categoria e 1 hora aula será no período noturno. Aqui diz das 40 que ele fala aqui, 20 de moto, 20 de carro, 20 de A, 20 de B, e uma dessas será, 1 hora aula dessas 40 será no período noturno. E a alternativa D diz: o candidato realizará 20 horas aulas na categoria A
e 20 horas aulas na categoria B e não será exigido aulas no período noturno. Para responder essa questão, já ingressando nessa parte prática do processo de habilitação, estando o aluno na sua primeira habilitação, serão exigidos sim 20 horas aulas de cada categoria. O critério aqui para que você possa marcar a alternativa correta é saber sobre a exigência dessas aulas no período noturno. Com o advento da Lei 14.071, né, que começou a vigorar em abril de 2021, não é mais obrigatório, 14.071, não é mais obrigatório aulas no período noturno. Então, a alternativa correta sobre essa circunstância é a alternativa D, onde ele fala das 20 horas aulas em cada uma das categorias e não será exigido aulas no período noturno, não de forma coercitiva. O aluno até pode fazer aulas de noite, mas não por obrigação, mas às vezes por uma circunstância que cabe melhor dentro dos seus horários na realização dessas aulas práticas de direção. Sexta questão. Ao candidato aprovado em exame prático de direção, será conferida a PPD, com validade de 1 ano e após esse prazo receberá a CNH, desde que ele não tenha cometido infrações de que natureza? E aí, galera, quando a gente recebe a primeira habilitação, ela é chamada de PPD, permissão para dirigir, é habilitação provisória, né? Ela tem validade de 1 ano e depois você recebe a sua definitiva, a sua CNH, desde que você não tenha cometido infrações de que natureza? A alternativa A diz que é qualquer infração, independentemente da sua natureza. Ou seja, cometeu uma infração, você já não tem mais o direito de receber a sua definitiva. A alternativa B diz que uma infração gravíssima já gera um impedimento de você receber a sua definitiva. A alternativa C, se comete 2 ou mais infrações de qualquer natureza. Então, ou seja, tem que ser no mínimo 2, independentemente de qual seja a natureza, já gera essa impossibilidade. E a alternativa D diz que 5 leves e uma média, né, impediria aí esse recebimento, essa troca de habilitação de uma para outra. Então, qual é a alternativa que geraria uma impossibilidade desse condutor não receber a sua habilitação? Só para que você possa contextualizar melhor, que fala do candidato que foi aprovado, recebeu a sua provisória, vai passar 1 ano com ela, e para que ele possa receber a definitiva, o que não pode acontecer? A alternativa A diz que qualquer infração depende da natureza. Está errado, porque nem toda infração gera essa impossibilidade. A alternativa B diz que uma infração gravíssima. Correto. Uma infração gravíssima proíbe esse camarada de pegar a definitiva. Então, a B por enquanto. C. Se comete 2 ou mais infrações de qualquer natureza? Não, porque, por exemplo, eu posso cometer 2 leves, uma leve e uma média, e isso não vai me impedir de receber a minha definitiva. Então, isso aqui está fora. Por enquanto, só a B. E a alternativa D diz que 5 leves e uma média impede de que eu receba a minha definitiva. Errado, né? Isso aqui não impede, porque eu posso cometer 5 leves e uma média, isso não impede. Qual é o contexto que impede que um condutor receba a sua habilitação definitiva depois do período de 1 ano probatório ali com a sua PPD? Se ele comete uma gravíssima, uma grave ou 2 médias no período de 12 meses. Então, a alternativa B é a única que traz esse contexto. Questão número 7. Para que um pretendente à habilitação com deficiência física possa habilitar-se, é imprescindível o quê? O que que não pode faltar? A alternativa A diz que realize o exame em um veículo adaptado à sua deficiência. B. Que o veículo seja exclusivo do CFC a qual o candidato será vinculado. Está vinculado, perdão. A alternativa C. Os examinadores sejam os mesmos da comissão comum. E D. O portador de deficiência não poderá habilitar-se. Qual alternativa seria correta aqui? A
Alternativa A seria a alternativa correta. Realize o exame em veículo adaptado à sua deficiência. Ok? A alternativa B está errado porque o veículo não necessariamente precisa ser exclusivo do CFC. A resolução 789 do CONTRAN prevê que o candidato poderá vincular o seu veículo junto ao CFC, junto à autoescola, e aí realizar suas aulas, consequentemente a sua prova no veículo adaptado à sua deficiência. Beleza? Então aqui está errado, não é exclusivo do CFC, podendo ser até mesmo do candidato. C. Os examinadores sejam os mesmos da comissão comum? Errado, também existe a previsão trazida aqui uma junta médica. Na verdade, examinadores do CETRAN fariam o exame do candidato. Alternativa D. O portador de deficiência não pode se habilitar? Pode sim, beleza? Desde que ele preencha os requisitos trazidos ali pela legislação e por resoluções. Alternativa A na questão de número 7. Questão de número 8. Josivaldo acaba de completar 50 anos, completou 50 anos hoje, e coincidentemente sua habilitação venceu no dia do seu aniversário. Bem no dia que ele completou 50 anos, a habilitação dele se venceu. Ao realizar o exame médico de renovação da sua CNH, observará a seguinte data para o vencimento do seu documento. E aí? Quem já tem 50 anos que vai renovar a habilitação, né? Quanto tempo ele pega para uma próxima renovação do exame médico? Alternativa A, sua habilitação terá 5 anos de validade. Alternativa B, sua habilitação terá 10 anos de validade. Alternativa C, sua habilitação terá 3 anos de validade. E a alternativa D, nenhuma das alternativas acima. Para os condutores que têm menos de 50 anos, ou seja, 49 anos, 11 meses e 29 dias, este terá 10 anos para a próxima renovação. Para quem tem menos de 50, não é o caso de Josivaldo, porque ele já tem 50 anos. Para quem tem de 50 até 69 anos, 11 meses e 29 dias, serão dados 5 anos para a próxima renovação, que é justamente o que nós estamos precisando. Josivaldo, então, pegaria 5 anos e não 10. 3 anos de idade é para quem já tem 70 anos acima. Não é o caso de Josivaldo, então a alternativa D também estaria errada. A alternativa A é a alternativa correta a ser marcada. Questão de número 9. Sobre o curso de reciclagem, responda corretamente. A. É um bônus que os condutores habilitados podem requerer a qualquer momento? B. É uma medida administrativa? C. É um curso obrigatório aos condutores, no mínimo a cada 5 anos? E D, é apenas uma penalidade. Quem já está familiarizado com o termo curso de reciclagem, sabe que estamos falando de um tipo de punição aplicada a condutores que precisam rever conceitos quanto às normas de circulação e conduta. Então, já podemos partir para as alternativas, indicando que a alternativa A está totalmente errada, porque não é bônus, está mais para ônus do que bônus, né? É o punitivo. A alternativa B diz que é uma medida administrativa. Acho interessante a alternativa B, porque nós temos aqui medida administrativa e penalidade. Há uma grande separação entre as duas, onde você separa punições aplicadas ao condutor e ações que o agente de trânsito realiza para que haja uma regularização no trânsito. Toda medida administrativa começa com a letra R ou T. É um dos grandes macetes que é passado aí. Se você ler apenas reciclagem, você marcaria como medida administrativa. Só que o nome da punição é curso de reciclagem. Logo, não é uma medida administrativa porque começa com a letra C de curso, né? E não somente com reciclagem. Então, como toda medida administrativa começa com a letra R ou T, logo, não é uma medida administrativa. C. É um curso obrigatório aos condutores no mínimo a cada 5 anos? Não existe isso de a cada 5 anos realizar um curso obrigatório de reciclagem, somente para condutores infratores. Consequentemente, é uma penalidade o curso de reciclagem aplicado a condutores infratores. 10ª e última questão para a gente finalizar esse batalhão de questões. A questão 10 diz o seguinte: uma das formas dos condutores ter a habilitação suspensa é através do acúmulo de pontos, quando ele ultrapassa o limite de pontos.
Qual dos itens abaixo não condiz com a norma vigente? Então, qual deles não condiz com a norma vigente sobre a suspensão através do acúmulo de pontos? A alternativa A diz que o limite máximo sempre será de 20 pontos. A alternativa B diz que o limite máximo sempre será de 30 pontos, quando o condutor comete apenas uma infração gravíssima. A alternativa C diz que o limite máximo sempre será de 40 pontos para o condutor que não cometer nenhuma infração gravíssima. E a alternativa D, o limite máximo sempre será de 20 pontos quando o condutor tiver 2 ou mais infrações de natureza gravíssima. E aí, você consegue lembrar quais são a quantidade de pontos que faz com que uma habilitação seja suspensa? Como ele quer uma alternativa errada, né, porque ele fala sobre uma que não condiz com a norma vigente, vamos procurar aquela que está errada. A alternativa A, quando diz que o limite máximo sempre será de 20 pontos, está errado, porque hoje a lei prevê que o limite máximo será de 40 pontos, e aqui ele fala que sempre será de 20. Não, está errado. Se está errado, é o que a gente quer. A gente já marcaria a alternativa A. B, o limite máximo sempre será de 30 pontos quando o condutor cometer apenas uma infração gravíssima. Show, tá certo isso aqui. Quando você comete uma infração gravíssima, o seu limite passa a ser de 30 pontos, ok? Então, se isso aqui está correto, não é o que eu quero, porque eu quero aqui não condiz com a norma. C, o limite máximo sempre será de 40 pontos para o condutor que não cometer nenhuma infração gravíssima. Show! Existe um prêmio para quem não comete infração gravíssima. É a elevação desse teto de pontuação subir ao máximo de 40 pontos. Isso aqui está correto. Se está correto, não é o que eu quero. Quem não comete nenhuma infração gravíssima tem um teto de 40 pontos para que a habilitação seja suspensa. A alternativa D, ela está correta, né? Porque senão teríamos que anular a questão. A alternativa D diz que o limite máximo sempre será de 20 pontos. Para quem? Quando o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. Perfeitamente, né? Se está correto, não é o que a gente quer. Todas as vezes que você cometer 2 ou mais infrações gravíssimas, o teto de pontuação da sua habilitação passa a ser de 20 pontos. Ou seja, ultrapassou os 20 pontos, ou chegou até os 20 pontos, você vai ter a sua habilitação suspensa por determinado período. Galera, desde já quero agradecer o acompanhamento de todos. Finalizamos aqui essas 10 questões. Teremos muito mais questões sendo aplicadas posteriormente. Volta a fazer o lembrete, se inscreva no canal aí, deixe o seu like, comente algo aí para que a gente possa agregar a nossa comunidade. Desde já, um abraço e até a próxima.